18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6h02 em Manaus e nós estamos chegando mais uma vez para mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite. Boa. E muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Contando com a sua parceria, com a sua participação aqui no programa 18 horas, querido ouvinte, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, que tá valendo aí sempre a sua participação, a sua né, Carlão? presença aqui no Olha programa. aí, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no programa. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas News. 994887592 é o nosso WhatsApp. Mix. Aí começando dando aquele giro pelas principais vias de Manaus. Vamos chamar o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Como é que está? Volta para casa. Trânsito. Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, trânsito pela Avenida Humberto Calderaro, Antiga Paraíba, segue com lentidão. A retenção começa desde as proximidades do Manauara Shopping, vai até o acesso à Avenida Maneca Marques. A gente segue com o carro do 18 horas pelas vias da capital amazonense. Daqui a pouco tem mais informações de trânsito, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Hora 6h03. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, o amazonense pagou quase 31 bilhões de reais só de imposto esse ano. Amazonas ficou em último lugar do Brasil no indicador de infraestrutura no índice de inovação. Professor da rede pública de ensino foi afastado por suspeita de estupro contra 22 alunas de apenas 11 anos de idade. Pesquisa revela que a desaprovação do presidente Lula segue forte e está maior que a aprovação. Hora 6h04, esses e outros assuntos, nós vamos com você até às 7, hein? Você vai conferir aqui os destaques desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Está no ar para você aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Começamos o 18 horas de hoje com o seguinte levantamento, hein? O contribuinte do Amazonas pagou um total de 30 bilhões de reais e 91 milhões de reais só de imposto esse ano. 30 bilhões e 91 bilhões de reais de imposto, né, Karime? Realmente é uma soma aí interessante. De janeiro até hoje, dia 20 de agosto. A informação é do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, conferindo 30 bilhões e 91 milhões de reais, Karime Leão. Carlão, quase 31 bilhões de reais, Carlão. E detalhe, arredondando. Esse número, ou seja, essa arrecadação é 9,3% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Somos um estado rico, então, né? Entendi. E a pergunta que devemos fazer é: cadê esse dinheiro, gente? Boa. Onde esses bilhões foram investidos por essa gestão que a gente não vê? Exatamente isso, Karime. Cadê o investimento no estado? O cidadão não vê, nós não estamos vendo nada. Pelo contrário, a gente noticia sempre aqui no 18 horas vários escândalos com denúncias de falta de serviço em diversas áreas e áreas básicas como saúde, educação e segurança de competência do estado. Imagina um estado que arrecada aí quase 31 bilhões de reais e deixa a população sem ter serviços básicos. Gente, esse montante até hoje, tá? De janeiro até o dia 20 de agosto desse ano, até o final do ano, imagina o montante, né? E estamos falando sim, né, Carlão, de serviços essenciais, não estamos falando de favor, não. Estamos falando de obrigação do governo do Amazonas com o cidadão, inclusive com o progresso do estado. E a realidade é outra. Só essa semana falamos aqui sobre graves denúncias, gravíssimas denúncias, na saúde, na educação e na segurança. Isso só essa semana. Exatamente, falamos sobre as graves denúncias da saúde com irregularidades como atendimento
precário nos hospitais públicos do Amazonas. Denunciaram como criminosa a contratação das organizações sociais para administrar os hospitais mais importantes aqui do estado, além da falta de estrutura, falta de médicos, insumos e principalmente falta de dignidade. Na segurança, Carlão, nós falamos aqui sobre o domínio cada vez maior das facções criminosas no estado. Aqui em Manaus, na segunda-feira, uma facção criminosa distribuiu cestas básicas na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Isso depois de comemorar com foguetório o domínio da facção da mesma comunidade. Enquanto isso, o estado simplesmente assiste a tudo sem nenhuma atitude real. Olha só, na educação, o Amazonas ocupa os piores índices. O estado ficou em último lugar no Enem. A evasão escolar no estado é mais que o dobro da média nacional. O estado também não consegue atingir a meta de criança alfabetizada. Isso lembrando da estrutura dos prédios que estão abandonados pelo governo do Amazonas. Na última sexta-feira, a Justiça, inclusive, mandou interditar imediatamente a Escola Estadual Professor Aristóteles Conte de Alencar, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. E o motivo? Risco de desabamento. A pergunta que a gente segue fazendo aqui no 18 horas. Cadê os quase 31 bilhões de reais de arrecadação que essa gestão não investe nessas áreas essenciais para o cidadão? Bom, está bem claro, Karime, dá para perceber com muita clareza que para esses serviços básicos é que esse dinheiro aí não está sendo direcionado. Essa é uma certeza que o cidadão tem. Essa gestão não consegue reverter em serviços dignos para a população o dinheiro que pagamos com o imposto. E estamos falando de quase 31 bilhões de reais, é muito dinheiro. E estamos falando, né, Carlão, de serviços básicos para a população, mas no contexto geral, essa gestão está piorando todos os índices do estado. Com a falta de investimento em tudo, o estado não está progredindo mais, pelo contrário, a média regride. Em saneamento básicos, vamos lá, somente 81,14% dos moradores do estado têm acesso à água encanada. Isso segundo estudo do Instituto Trata Brasil, feito entre os anos de 2019 e 2023. Olha, outro levantamento divulgado hoje revelou que o Amazonas ficou em último lugar do Brasil no indicador de infraestrutura no Índice de Inovação dos Estados 2025. É o ranking da Federação das Indústrias do Estado do Ceará em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias. Carlão, são avaliados 12 indicadores, entre eles o de infraestrutura. O repórter Kennedson Paz está com esse levantamento, conversa agora ao vivo com a gente aqui no 18 horas a respeito desse estudo. Boa noite, Kennedson. Então, explica pra gente mais indicadores a respeito desse levantamento. Kennedson, boa noite. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. É mais um resultado negativo para o nosso estado do Amazonas, onde esse índice de inovação dos estados de agora, 2025, avaliou pelo menos 27 unidades da federação e aí conseguiu mostrar esse cenário preocupante para o nosso estado do Amazonas, principalmente quando falamos em relação à infraestrutura. No ranking geral, o Amazonas ele ficou na 18ª posição entre os estados. Em 2024 ele estava um pouquinho melhor, mas acabou perdendo espaço. No índice a gente tem ali a questão de capacidades, por exemplo, que avalia a infraestrutura, as instituições, os recursos para poder inovar aqui no nosso estado do Amazonas, e o resultado foi que o Amazonas fechou na 21ª posição. No índice de resultados, que mede ali o que se consegue produzir desse ambiente aqui no estado do Amazonas, nós ficamos na 16ª posição comparado aos outros estados brasileiros, ou seja, estamos atrás de muitos outros estados e a situação é que hoje fica praticamente difícil conseguir transformar investimento em desenvolvimento real aqui em nosso estado do Amazonas. Outros indicadores também reforçam essas limitações, como por exemplo, a gente falou sobre capital humano, a gente tem também a capacitação profissional, no qual a gente está falando sobre a graduação de novos profissionais aqui em nosso estado.
E nesse movimento, nesse cenário, a gente também está em uma posição muito atrás dos demais estados. Então, estamos no 13º lugar, mostrando menos formações de profissionais a nível superior aqui em nosso estado. Na produção científica, estamos também já quase entre os últimos. Estamos na 19ª colocação, o que significa pouca pesquisa e também pouco embasamento para sustentar a inovação. Resumindo, esse cenário ele impacta diretamente, Karime e Carlão, na vida de todo mundo aqui no nosso estado do Amazonas. A infraestrutura, de fato, é algo que limita muito os trabalhos que são desenvolvidos na Amazônia, até mesmo para quem quer investir na Zona Franca de Manaus, enfrenta seríssimas dificuldades logísticas. A gente está com essa BR-319 travada, não temos ali um transporte ferroviário que também poderia auxiliar nesse processo, e a gente percebe que, de acordo com esse levantamento feito no Ceará, o estado do Amazonas ele não tem se desenvolvido ao longo dos anos. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento profissional, tecnológico, o desenvolvimento também de infraestrutura, e o resultado é esse, negativo, né? Só ladeira abaixo no estado do Amazonas. Infelizmente, os índices estão aí para comprovar o que uma má gestão pode fazer com o estado, um estado próspero e rico como o Amazonas. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Kennethson Paz. Hora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, mais uma denúncia infeliz aí de caso de pedofilia em Manaus. Um professor da rede pública de ensino foi afastado por suspeita de importunação sexual e estupro de vulnerável contra 22 alunas, Karime. Carlão, e a idade das meninas, Carlão? 11 anos de idade. Uma covardia, um crime. Enfim, esses crimes aconteceram em Careiro, no interior do estado do Amazonas. E quem tem mais detalhes a respeito desses crimes é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, o caso foi descoberto através de denúncias. E esse professor está solto, André? Conta pra gente. Boa noite. Ele não foi preso, mas foi afastado das funções de professor. Boa noite a todos. Olha, isso acontece porque funciona assim. A Polícia Civil investiga um crime e entrega para o Ministério Público, que, se tiver tudo ok, o Ministério Público oferece a denúncia à Justiça, que vai aprovar ou não a denúncia. Se aprovar, pode liberar um mandado de prisão, que pode ser provisória ou preventiva. Neste caso do professor, a Justiça apenas mandou afastar o suspeito das funções para que a Polícia Civil investigue com garantias legais necessárias. Bom, na segunda-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do professor e lá foram recolhidos o celular e o notebook dele. As denúncias foram feitas pela direção de uma escola pública. O caso chegou à Delegacia Interativa de Polícia de Careiro e, por meio de um protocolo da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a SEDUC. As informações indicavam que o professor, que dava aulas para turmas do 5º ano, estaria mantendo comportamentos inadequados com os alunos, como explica o delegado titular de Careiro, Davi Jordão. Então, foi prontamente estabelecido protocolo operacional padrão da Secretaria de Educação e foi repassado essas informações para a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil aprofundou as investigações e viu a necessidade de pedir algumas medidas, entre elas a prisão temporária. Essa prisão temporária dirigida à Justiça, a Justiça entendeu por bem em não deferi-la, mas os outros pedidos, sim, de forma que o professor foi afastado da sala de aula e as investigações seguem para a comprovação daquilo que foi relatado os abusos dentro de sala de aula. Olha, as investigações vão continuar, dessa vez ouvindo os estudantes. A SEDUC disse que a direção da escola acionou um núcleo de inteligência e segurança escolar, que é o NISE, e afastou o professor das funções a pedido da Justiça e disse que vai colaborar com as investigações. O caso está sendo acompanhado pela Comissão de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual. A Polícia Civil destaca que o caso ainda está sendo investigado para juntar todas as informações, esclarecer o que aconteceu e tomar as medidas cabíveis dentro da lei. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações. Detalhe, tá? Chegaram a esse suposto, a essa denúncia, foi feita por denúncia anônima. Vou deixar aqui o telefone. É o Disque 100. Boa. É o telefone gratuito, disponível 24 horas
reais por dia para denunciar crimes contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. 100. Disque 100. Quer ver pela internet? Também coloca Disque 100. Você pode fazer uma denúncia pela internet contra qualquer crime contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. Você pode salvar vidas. Disque 100. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa. Um acordo que ajudava a proteger a Amazônia foi suspenso pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a decisão já gera polêmica. Pois é, Carlão, esse acordo que existia desde 2006 impedia que grandes empresas comprassem soja plantada em áreas desmatadas da Amazônia. A repórter Odineia Araújo está acompanhando o assunto e traz mais detalhes pra gente agora aqui no 18 horas. Odineia, boa noite. Então, o que levou à suspensão desse acordo de fato? Bom, a suspensão veio após um pedido da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que muitas vezes representa o poderoso lobby do agronegócio, e foi justificada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como uma medida para evitar práticas anticompetitivas no mercado. O CAD é o órgão responsável por regular a concorrência no Brasil e, diante da pressão dos deputados, ele então suspendeu a chamada moratória da soja. Esse acordo existia desde 2006 e impedia que grandes empresas comprassem soja plantada em áreas desmatadas da Amazônia. Agora, as empresas têm 10 dias para se desvincular desse pacto sob pena de pesadas multas. A decisão acontece há poucos meses da COP30 em Belém, no Pará, e dividiu opiniões. Organizações ambientalistas afirmam que a suspensão pode abrir caminho para ainda mais desmatamento em um dos biomas mais importantes do planeta. Para a coordenadora da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, Cristiane Mazetti, ao suspender a moratória da soja, o CAD acaba enviando uma sinalização muito ruim para aqueles que querem desmatar, já que o pacto atua como uma trava no desmatamento para o plantio da soja. E também, essa decisão, ela força os mercados a aceitarem soja que pode estar relacionada a desmatamento, e isso significa um atropelo ao direito do consumidor de escolher produtos que não contribuam com a devastação da Amazônia, e vai na direção contrária também de demandas de mercado para produtos livres de desmatamento. E além disso, se esse processo caminhar para um encerramento da moratória, porque agora trata-se de uma suspensão, também teremos um precedente muito ruim que desestimula outras iniciativas que vão além da lei e visam reduzir ou zerar o desmatamento nas cadeias produtivas, como da soja, da carne e assim por diante. Para se ter uma ideia, entre 2009 e 2022, as áreas cobertas pela moratória tiveram uma redução de quase 70% no desmatamento. A coordenadora da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, Cristiane Mazetti, ressalta que a moratória da soja não impediu o avanço da soja na Amazônia e, ao mesmo tempo, ela se mostrou um instrumento de sucesso na prevenção e na contenção do desmatamento relacionado à expansão do grão. Hoje, apenas 3,4% de toda a área de soja cultivada no bioma, na safra 22-23, está em desconformidade com as regras da moratória. Então, a maior parte da soja na Amazônia expandiu em áreas já abertas. Então, por isso, a moratória da soja ela é estratégica para que o Brasil cumpra com a sua meta de redução das emissões de gases do efeito estufa, para que o Brasil reduza o desmatamento. Sem a moratória, a soja ela voltará a ser um grande vetor de desmatamento na Amazônia, e isso vai ajudar a empurrar o bioma mais rápido para o seu ponto de retorno, fazendo com que a floresta se transforme e reduzam contribuições importantes que a floresta hoje dá para a sociedade. Por outro lado, representantes do agronegócio comemoraram a medida, dizendo que ela garante a livre concorrência e fortalece o setor. Agora, a disputa entre proteger a floresta e atender aos interesses do agronegócio promete esquentar ainda mais o debate ambiental no Brasil. Boa. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odineia Araújo. Agora são 6h20 em Manaus. Você no melhor mix do Brasil, programa 18 horas no ar com os destaques do dia. E você pode participar conosco. Anote aí, dê a sua opinião, 994887592 e nas redes sociais, @18 horas news. 18 horas.
Política. Vamos de política agora, Carlão. Vamos lá, Kennedy Sampaio segue com a gente recebe agora a Nathalie Moraes ao vivo aqui no 18 horas. Nathalie, vamos lá, boa noite. A desaprovação do presidente Lula segue forte e maior que a aprovação. Foi o que revelou pesquisa da Quest divulgada hoje. A desaprovação bateu 51% contra 46% que aprovam a gestão. Então vamos lá, com esse cenário, como é que isso fica para as eleições do ano que vem e impacta, é claro, diretamente toda a situação do governo federal. Agora a meta, né, todos estão de olho nas eleições do ano que vem, não é isso? 2026 já é agora, né? Eu costumo dizer assim, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão e para todos que nos acompanham. O cenário dessa pesquisa da Quest divulgada nesta quarta-feira realmente mostra um movimento, eu posso dizer que ainda tímido, mas importante sim para o governo Lula. Afinal de contas, ele, Karime, diferentemente das pesquisas anteriores, desde dessa onda do tarifaço, né, Kennedy, a gente vem percebendo que ele vem recuperando alguns pontinhos, ainda que ainda esteja em baixa. Dessa vez ele recuperou aí mais 3 pontos percentuais de aprovação, subindo aí para 43%. Ele saiu de 43% para 46%, mas a desaprovação ainda chega a 53%. Mas esse crescimento aconteceu principalmente no Nordeste. E a gente sabe, o Partido dos Trabalhadores... Exato, é o colégio eleitoral dele. Sempre foi o ponto mais forte. Só que dessa vez, diferente, né, das outras vezes que eram sempre aquele perfil de mulheres, com a classe social mais vulnerável, dessa vez não. Ele já cresceu ali com aquelas pessoas com maior grau de escolaridade. Então, esse é um ponto bem interessante dessa pesquisa, mas há um dado também que chama a atenção, é que 57% dos brasileiros, Carlão, continuam dizendo que o país ainda está indo na direção errada. E apenas 36% dos ouvidos aí por essa pesquisa da Quest acreditam que o Brasil está seguindo no rumo certo. Ou seja, existe aí uma divergência muito grande com essas informações, Carlão. Sim, Nathalie Moraes. Agora vamos de Ken Araújo. O Congresso instalou a comissão para investigar fraudes no INSS e o senador Omar Aziz não ficou aí com a presidência. Nós estamos acompanhando esse caso, né, Ken? Nós já falamos várias vezes sobre a possibilidade do senador Omar Aziz ser, né, o presidente aí, mas não foi isso que aconteceu. Ao invés dele entrou o senador Carlos Viana, que é um antigo aliado, inclusive, do Jair Bolsonaro, só que ele diz que a direita não precisa mais. Bom, enfim. Ou seja, a oposição rejeitou o nome de Omar Aziz, resumindo toda, e na sua avaliação, o que isso representa para a imagem do Amazonas no cenário nacional e até que ponto essa comissão vai realmente investigar aí a coisa seriamente ou vai apenas ser um palanque político que não passa? Então, Carlão, pelo andar da carruagem, como a gente fala, né, no linguajar popular, dá pra gente perceber que, de fato, a tendência é que esse resultado, Carlão, ele já demonstra que possivelmente essas negociações, essa investigação da CPMI, do INSS, ela pode sim se tornar palco político, principalmente para quem está assumindo, né? Por exemplo, o Carlos Viana, ele até chegou a falar hoje à CNN a respeito sobre essa decisão. Ele disse que ele não tinha demonstrado um interesse ativamente para não despertar ali a atenção dos concorrentes, falando principalmente sobre o senador Omar Aziz, e ele mencionou a respeito exatamente disso, Carlão. Disse que vai sobre a parcialidade, que ele vai seguir firme sobre essa parcialidade e ele espera que o resultado seja trazer justiça para aquelas pessoas que foram lesadas nessa falcatrua, nessa fraude do INSS. Vamos ouvir agora o que ele disse à CNN. O embate é natural, é uma disputa e ganha quem tem mais apoio e principalmente quem é independente, porque a minha posição aqui é muito clara. Eu não estou aqui do lado do atual governo nem de governo passado. Eu estou aqui pela população brasileira. A minha função é dar respostas, especialmente aos aposentados. 18 horas.
Palavras do atual presidente dessa comissão, do CPMI, do INSS. E o senador Omar Aziz, ele era o nome favorito, tanto da Câmara dos Deputados Federais, como também do Senado. Era indicação de Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. Tinha ali a intenção de realmente trazer justiça a essas pessoas. Até o próprio senador Omar Aziz disse que ele tinha a intenção de fazer justiça a essas pessoas e estava de forma imparcial, iria trazer também uma equipe técnica para realizar esse trabalho e penalizar quem fosse envolvido, seja de qual lado for. Ele até chegou a enfatizar isso, seja do lado do Bolsonaro, seja do lado do Lula, quem for o culpado vai ser responsabilizado. É o certo, no entanto, que é o certo. No entanto, ele acabou perdendo nessa eleição, ele ficou atrás, né? Recebeu apenas 14 votos, enquanto o concorrente dele recebeu 17, e com isso que vai ser assumido agora por esse novo, né? Esse novo que acabou surgindo, e aí a gente vai acompanhar esses próximos passos, porque com certeza muita coisa ainda vai vir pela frente, porque ainda vai ser discutida essa pauta e a oposição também vai conseguir fazer o trabalho dela. Vamos ver se de fato os interesses reais eles vão ser focados. Exato, porque a gente lembra que na CPI da Covid, da pandemia, ele fez um excelente trabalho, escutou todos os lados, foi muita pauta, muita gente denunciada, enfim, a gente imparcial, né? Então a gente esperava mesmo que fosse, mas tenho certeza que ele vai estar ali acompanhando ponto a ponto, passo a passo. Afinal de contas, ele realmente falou dessa importância de se ter uma lisura a respeito desse assunto, principalmente desse golpe. Nathalie, a visita da primeira-dama Janja, né, aqui em Manaus, ela gerou críticas da pré-candidata ao governo, a professora Maria do Carmo, apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que essa disputa de narrativas aí entre situação e oposição, isso, claro, sem dúvida, isso vai refletir nas eleições ano que vem, não é isso? Já está refletindo, né, Karime? Isso é porque a primeira-dama Janja, né, esposa aí do Lula, está em Manaus desde a última segunda-feira para participar aí do encontro da Comunidade Científica Tecnológica da Amazônia. Inclusive, hoje, ela teve aí na Universidade Federal do Amazonas, onde ela foi ovacionada ali durante a reunião do Conselhão. O pessoal gritando ali, ô Lula, ô Lula, ô Lula. Foi realmente, só que daí em contrapartida de tudo isso, né, ela veio realmente para discutir propostas da agenda global sobre mudanças climáticas, mas toda essa situação, quando chegou no campo político, não agradou em nada a pré-candidata ao governo, a deputada, a empresária Maria do Carmo Cefaí, que inclusive chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais falando, né, que a primeira-dama do Brasil estaria aqui realmente só para passear. Inclusive, né, ela falou que ela estaria aqui para uma batalha de mordomias da esquerda e não veio realmente para conhecer a realidade do nosso estado. Eu separei um trechinho aí da fala da Maria do Carmo que está repercutindo bastante nas redes sociais. Vamos conferir. Oi, Janja, tudo bem? Olha só, eu fiz esse vídeo especialmente para você. Espero que possa assistir. Mas me conta, manhã, como é que está sendo a sua visita ao Amazonas? Já deu para conhecer muita coisa, já que normalmente você e seu marido não têm muito costume de olhar para o nosso estado, né? Ah, tá. Você prefere viajar mais para o exterior com todas as mordomias que a esquerda finge não gostar, não é mesmo? Mas volta para cá, chegou a andar pela BR-319? Sim, aquela mesma que o Lula e a Marina vetaram, atrasando a vida do amazonense. Já andou por lá? Acho que não deu, né? Mas tá mesmo difícil andar naquela BR. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente acompanhou a fala aí da pré-candidata ao governo, Maria do Carmo, deu umas alfinetadas. A crítica BR tá válida, mais do que vale. É realmente um verdadeiro embate, né, Karime? De um lado, o governo Lula tentando ali usar realmente a COP como uma vitrine internacional e a Maria do Carmo cumprindo ali o seu papel de opositora, Carlão. Beleza, agora é o Ken Pass, não é isso, Ken Pass? Presidente do Partido Liberal, Alfredo Nascimento, ele anunciou uma manifestação bolsonarista nacional, inclusive no dia 7 de setembro, em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que a capital amazonense, ou seja, Manaus, também participe, também tenha adesão nesse manifesto. Esses atos podem reforçar ainda mais a base bolsonarista no Amazonas. Quem passa? Então, Carlão, isso já demonstra muito aquilo que a gente vinha falando aqui
no 18 horas acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal de colocar o julgamento do Bolsonaro para a Semana da Pátria. Então era praticamente inevitável que esse resultado acontecesse não só aqui na cidade de Manaus, mas também em outras cidades espalhadas pelos estados brasileiros. E a gente já tem esse posicionamento do Alfredo Nascimento, o líder do PL aqui no estado do Amazonas, e ele já começou a fazer essas chamadas para poder movimentar as pessoas para aderirem a essa campanha no 7 de setembro, com certeza no mesmo local, Praia da Ponta Negra. No Amazonas, a direita já começa a se mover, já demonstrar que de fato precisa ter essa atitude para poder pressionar de alguma forma as decisões do Supremo Tribunal, ainda que não façam tanta diferença assim para os ministros do STF, né? Mesmo diante desse cenário onde a gente tem lei Magnitsky para poder fechar o cerco contra o STF, mas o fato é que a direita do Amazonas já tem se posicionado e a expectativa é juntar, organizar ali a maior quantidade de pessoas possíveis nessa manifestação para pelo menos mostrar para o mundo a insatisfação desse grupo político que não concorda com as atitudes do Supremo Tribunal Federal e também a atual gestão, né, do governo federal. Então a gente vai seguir acompanhando esses detalhes e qualquer outra novidade do que vier acontecendo durante esse período, a gente volta aqui trazendo detalhes no 18 horas. Bacana. Muito obrigada, Kenedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu. 6h32, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o norte do país lidera um ranking grave. A cada meia hora, uma criança vítima de violência dá à luz. 18 horas. Carime Leão, dando aquele giro no trânsito, não é isso? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, mas antes ele tem uma atualização para dar pra gente a respeito do caso do jovem Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, que ficou internado, né, ao sofrer traumatismo craniano, hemorragia intercraniana, depois de apanhar de alguns rapazes, alguns outros meninos de rua, e acabou na rua de casa e acabou morrendo. Lembra desse caso? Sim, claro. E o motivo teria sido homofobia. Sim. Então, o repórter André Meirelles tem atualização a respeito desse caso, desse processo. Boa noite, André. Atualiza pra gente. Boa noite para todos. Olha, a justiça deu a resposta no caso do jovem Fernando Vilaça. O julgamento reconheceu o crime de homicídio por motivo torpe motivado por homofobia. A decisão confirmou a tese da acusação e fez justiça para a família, que agora consegue aí, né, virar a página desse episódio trágico, né, que tirou aí a vida de um inocente. O advogado da família, o Alexandre Torres, ele diz que esse é um momento de reparação, né? A justiça reconheceu o motivo homofóbico e isso é importante não só aí para a memória de Fernando, mas também para toda a sociedade. Nós acabamos de receber a informação de que os infratores responsáveis pela morte do Fernando Vilaça foram condenados pelo Poder Judiciário. É óbvio que nada pode trazer a vida do Fernando Vilaça de volta. Entretanto, apenas a notícia da sentença dada pelo juiz na data de hoje já serviu como um mínimo conforto aos familiares da vítima. Esses criminosos precisam entender que esse tipo de crime não passa mais impune na nossa sociedade. A sentença reconheceu que, de fato, houve um homicídio por motivo torpe por razões de cunho homofóbico. Agora, esses infratores permanecem presos pelo período máximo estipulado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 3 anos. E nós encerramos esse caso com uma sensação de dever cumprido e que a justiça foi feita. 18 horas. Tá, então, o advogado da família, Alexandre Torres. Agora, a família de Fernando Vilaça também agradeceu a todos os envolvidos nesse caso e destacou a importância da decisão como um marco de combate à intolerância e ao preconceito. Karime, Carlão. Sem dúvida alguma, obrigada pelas atualizações, mas eu sei que você agora, voltando a falar de trânsito, André Meirelles, aproveitando que você está ao vivo aqui com a gente, todas as informações. O trânsito vai ser liberado, algumas ruas do centro da cidade, não é isso? Depois das obras do mutirão dos bairros. É isso mesmo, Karime, Carlão. A prefeitura, né, vai reabrir ao tráfego
tráfego de veículos 4 ruas no centro da capital. São elas a Henrique Martins, Guilherme Moreira, Marcílio Dias e Doutor Moreira. Por anos, esses trechos ficaram fechados ali, servindo somente para pedestres, ambulantes e também o comércio informal. Agora passam aí por um processo de revitalização urbana que vai devolver esse espaço aí à malha viária da cidade. A obra também ela faz parte do programa Mutirão no Bairro, né? Que em até 90 dias as ruas vão receber pavimentação completa, recuperação da drenagem, meio fio, canteiros novos e, claro, iluminação em LED. Essa ideia é melhorar a mobilidade, dar aí mais segurança tanto para os pedestres quanto para os motoristas. No primeiro momento, nesses trechos vai ser permitido apenas o embarque e desembarque de passageiros. O estacionamento rotativo só vai ser avaliado mais para frente ali, se houver necessidade. Aí todo o planejamento é alinhado com órgãos de patrimônio histórico, representantes do comércio, feirantes e também os camelôs. Agora, esse projeto ele inclui pequenas adequações para o alargamento ali da rua Doutor Moreira e também a instalação do chamado gelo baiano para organizar o tráfego e definir limites entre calçada e também a via ali no local, né? E o objetivo também, claro, é facilitar o deslocamento de viaturas, veículos, dos veículos ali de serviço e ao mesmo tempo também melhorar a acessibilidade na região central. Como é que vai ficar o tráfego? A rua Henrique Martins, do trecho entre Rui Barbosa e Eduardo Ribeiro, o fluxo é liberado no sentido da Eduardo Ribeiro. Agora da rua Marcílio Dias e também da Doutor Moreira, o sentido da Avenida Floriano Peixoto para a rua Paranaguá. Agora da rua Guilherme Moreira vai ficar no sentido contrário, né? Vai da rua Paranaguá para a Avenida Floriano Peixoto. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h37 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir, hein? Sobre a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira típica do verão amazônico. O dia começou com algumas nuvens, mas logo elas se dissiparam, dando espaço a um sol que elevou a temperatura aos 34 graus. Para a noite, o céu fica completamente limpo, temperaturas oscilando entre os 28 graus e chance baixa, aquela de 16% de chuvisco leve. E vamos falar agora sobre o clima de amanhã, 21 de agosto, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai começar com céu limpo, temperaturas de 27 graus e umidade de 86%. No decorrer do dia, o termômetro dispara para os 33 graus no ponto mais quente da tarde, que deve ser pelo meio-dia até as 2 horas da tarde. E quando a noite chega, a temperatura se acomoda em torno dos 26 graus, ventos leves e não temos previsão de chuva para a noite desta quinta-feira. A temperatura varia entre mínima de 26 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 55 a 86%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Mix. Olha só, escuta esse levantamento. O norte do país lidera um ranking grave. A cada meia hora, uma criança é vítima de violência. Vítima de violência, no caso, ela dá à luz, Karime. Exatamente, Carlão. Vamos entender melhor essa triste realidade agora com a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, as maiores vítimas são crianças a partir dos 10 anos de idade, é isso? Sim, infelizmente é isso mesmo. Uma menina que ainda deveria estar brincando ou estudando acaba se tornando mãe depois de sofrer violência sexual. E como vocês falaram, a cada 30 minutos, em algum canto do Brasil, uma criança entre 10 e 14 anos dá à luz. E o norte do país carrega o peso maior dessa realidade. Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, a região tem a maior taxa de fecundidade infantil. 5,8 crianças a cada 1.000 nascidos vivos são filhos de meninas tão jovens. No Nordeste, essa taxa cai para 3,7 e no Sudeste e Sul fica em 1,9. As meninas indígenas estão no centro dessa tragédia. Em 10 anos, nasceram quase 9.000 bebês de mães indígenas entre 10 e 14 anos. E esse número pode ser ainda maior, já que muitos casos nem são registrados.
estados. Dos 100 municípios brasileiros com as maiores taxas, 90 estão em áreas de forte presença indígena. A neuropsicóloga Patrícia Andrade ressalta que esses números não são apenas estatísticas, são vidas interrompidas cedo demais por falta de proteção e de políticas públicas eficazes. Em primeiro lugar, todo adolescente requer ainda de orientações, cuidados, zelos e acolhimento nesta fase que é tão necessária ainda para a sua preparação para esta fase adulta. Em segundo lugar, são diversos os impactos que podem gerar alguns danos psicológicos, como depressão, crise de ansiedade, baixa autoestima, medo, insegurança, entre outros. Em terceiro, sem o apoio familiar como base, aquele apoio emocional para esta adolescente, ela sofrerá todo este processo por sentir-se abandonada. O Código Penal brasileiro considera que até os 14 anos a pessoa é vulnerável e, portanto, qualquer relação sexual até essa idade é considerada estupro. Isso significa que essas meninas teriam direito ao aborto legal, mas na prática o acesso é quase impossível. Poucos hospitais realizam o procedimento e muitas famílias sequer sabem onde procurar ajuda. Enquanto isso, a violência sexual, principalmente contra mulheres indígenas, cresce no país. Entre 2014 e 2023, os casos de estupro, assédio e exploração sexual contra mulheres indígenas aumentaram quase 300%. E mais da metade dessas vítimas tinham menos de 14 anos. Volto com vocês. Um crime, né, Carlão? Um crime, um absurdo que ainda aconteça aqui, principalmente nos lugares mais afastados aqui da região amazônica, são os lugares menos assistidos e que o poder público não consegue entrar, não consegue dar um amparo que essas crianças, que essas mulheres necessitam. 6h42 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, uma parceria que promete ajudar o Manauara a colocar as contas em dia. Foi confirmada hoje entre o prefeito Davi Almeida e na sede da Prefeitura de Manaus, junto com a Federação Brasileira de Bancas, Karime. Carlão, a ideia é levar orientação financeira para a população e prevenir aí o superendividamento, principalmente entre os que vivem em situação de vulnerabilidade. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Então, André, a população vai ter acesso a materiais da plataforma Meu Bolso em Dia. Essa plataforma é boa, hein? Para ajudar a população a evitar o sufoco das dívidas, é isso? Muito boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Isso mesmo, o acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, é uma parceria firmada pelo Procon Manaus e que pretende ajudar a prevenir o superendividamento. O prefeito Davi Almeida explica a importância dessa parceria para a educação financeira. E se você não tiver uma vida financeira equilibrada, você acaba também, por ser desequilibrado financeiramente, você vai desequilibrar o seu relacionamento, a sua família, as suas relações pessoais, elas vão acabar se perdendo. Se você fizer esse equilíbrio de saber quando você ganha e quanto você gasta, certamente nós vamos estar vivendo uma situação financeira, de equilíbrio financeiro bem melhor. Olha, durante o evento que aconteceu na sede da Prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste, também foi lançado o Núcleo de Apoio ao Superendividado, que vai ser conhecido como NAS. O serviço é para oferecer orientação e atendimento especializado a quem está afundado em dívidas. O NAS vai ser um espaço de transformação social, ajudando quem perdeu o controle das contas. E quem garante que isso é possível é a diretora-presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu. Chega a ser uma questão de saúde pública, porque o endividamento, ele afeta a família, ele afeta o ser humano, ele mexe na dignidade da pessoa, ele descontrola, né, a relação social. Então, esse é um trabalho que a Prefeitura de Manaus, por meio do Procon Manaus, está lançando hoje. E também vamos ter outras ações importantes, como, por exemplo, a assinatura oficial do termo de cooperação técnica com o Procon Manaus e a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Nós vamos ter o lançamento da cartilha Dívida e Dúvida, que contém várias orientações importantes para o consumidor da cidade de Manaus, orientações com relação ao direito financeiro, direitos básicos
básicos para sua proteção enquanto consumidor. Olha, a Febraban destacou a importância da parceria. O representante, que é o diretor executivo Amaury Martins, ele analisou que essa é a primeira parceria na Amazônia, num país onde mais da metade da população ainda tem pouco conhecimento de educação financeira. É o nosso primeiro acordo de cooperação com o órgão de defesa do consumidor da Amazônia, né? A gente discute tanto temas como sustentabilidade, inclusão, esse ano o Brasil sediando a Conferência do Clima, um dos eventos mais importantes da ONU, e certamente é um tema fundamental também para que a gente tenha uma sustentabilidade justa, inclusiva, né? Com menos desigualdade, e seguramente a educação financeira é um dos pontos dessa agenda, né? Então para nós também é uma dupla honra, né? Estar aqui em Manaus e também assinar o primeiro acordo de cooperação com o órgão de defesa do consumidor aqui da região. E no evento de hoje, além do acordo do lançamento do NAS, o evento trouxe a cartilha Guia de Dívidas e Dúvidas e também teve palestras voltadas a servidores, acadêmicos e profissionais. Bom, a educação financeira ajuda a salvar muita gente da dívida, não é mesmo? Volto com vocês. Sem dúvida. André Meirelles, obrigada pelas informações. Valeu, André, agora 6h46. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,48%, cotado em R$ 5,47. O euro fechou em queda de 0,43%, cotado aos R$ 6,37. O Bitcoin fechou em alta de 0,2% aos R$ 626.880. E o Bovespa fechou em alta de 0,17% aos 134.666 pontos. E dados do IBGE revelam que o Amazonas tem menos gente sem emprego, mas com menos dinheiro no bolso. Além disso, o Amazonas é o estado com maior mão de obra informal do país. Quem explica pra gente esses dados é o Diné Araújo. No Amazonas, o desemprego deu uma trégua no último trimestre desse ano. De abril a junho, a taxa de desocupação ficou em 7,7%, uma queda de 2,3 pontos percentuais em relação aos primeiros 3 meses do ano, quando estava em 10%. Considerando com o mesmo período do ano passado, também houve leve melhora, menos 0,3 pontos. Hoje, mais da metade da população com 14 anos ou mais está na ativa, 56,6% para ser exato. E esse número cresceu tanto em relação ao início do ano quanto ao ano passado, de acordo com a Dejalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE. A taxa de desocupação no estado do Amazonas atingiu seu ponto mais baixo em 11 anos, indicando um desempenho destacado do mercado de trabalho estadual, impulsionado principalmente pelo aumento das pessoas ocupadas. A população que está trabalhando no estado aumentou de forma expressiva em comparação com o trimestre imediatamente anterior e com o mesmo período do ano passado. A participação na força de trabalho no estado mostrou estabilidade quando comparada ao trimestre anterior, indicando que o tamanho da população disponível para trabalhar se manteve constante. O nível de desemprego em Manaus apresentou uma diminuição no segundo trimestre de 2025, o que significa que houve uma melhora na situação do mercado de trabalho local. Mesmo assim, entre as capitais do país, Manaus possui a maior taxa de desocupação. E quem mais puxou a roda da economia por aqui foi a construção civil, que sozinha representa 40,5% dos empregos formais, seguida pela indústria. Mas nem tudo é boa notícia. De acordo com a Djalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE, o rendimento médio do trabalhador caiu. No início do ano, o amazonense ganhava em média R$ 2.522. Agora esse valor baixou para R$ 2.448, uma redução de 2,9%. Embora tenha diminuído, uma parcela significativa da população ocupada no Amazonas está inserida no mercado de trabalho informal, posicionando o estado entre os de maior informalidade no país. A massa total de rendimentos gerada pelos trabalhos no estado do Amazonas manteve um crescimento considerável em relação aos trimestres anteriores. Esse é um dado importante para a economia local, uma vez que a massa de rendimentos vai alimentar o mercado através das compras e pagamentos feitos pelos trabalhadores. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua trimestral, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Volto com vocês.
Legal, Dinheiro Araújo. Mix. Olha, pesquisadores da Amazônia entregaram hoje aqui em Manaus uma carta estratégica para o presidente da COP30, André Correia Lago, e para a primeira-dama Janja. Eles participaram do encontro da comunidade científica e tecnológica da Amazônia com a presidência da COP30 e foi da Universidade Federal do Amazonas, Karine. Exatamente, Carlão. O documento reúne propostas de universidades, institutos e ONGs da região para ampliar investimentos em pesquisa, fortalecer redes locais e garantir protagonismo amazônico nas decisões globais. Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, Vanessa. Os debates na Universidade Federal do Amazonas eram animação pura, Karime, Carlão e ouvintes. Em preparação para a COP30, a primeira-dama Janja e o embaixador André Correia do Lago desembarcaram na cidade para participar de um encontro promovido pelo famoso Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que reuniu mais de 200 cientistas da região amazônica. E não teve só conversa não, hein? Durante o evento foi apresentado um documento feito por mais de 70 instituições acadêmicas e científicas que traziam 400 páginas de propostas para a agenda de ação do Mutirão Global contra a mudança do clima, com foco nos períodos de 2025 a 2035. A reitora da UFAM, Tanara Lochner, comenta que esse é um esforço coletivo para pensar em soluções amazônicas para a COP30. Esse evento, ele é o resultado de alguns meses de trabalho onde 70 instituições de ensino e pesquisa se debruçaram e levantaram toda a pesquisa que é feita em suas instituições que tem impacto com a mudança climática. Esse apanhado de todas essas contribuições está sendo discutido hoje e amanhã será entregue um resumo desse documento ao presidente da COP, que traz então a visão de como a mudança climática deve ser tratada na Amazônia pelos próprios pesquisadores e pesquisadoras e instituições da nossa região. Entre os temas debatidos estavam transição energética, gestão sustentável dos recursos naturais, transformação agrícola, cidades resilientes, biodiversidade e financiamento climático. Tudo isso com um objetivo bem claro: construir um futuro sustentável onde desenvolvimento e preservação caminhem lado a lado. E hoje aconteceu a entrega oficial desse documento ao embaixador André Correia, com a presença da primeira-dama no auditório Eulálio Chaves. Esse evento mostrou que a preservação da Amazônia não é apenas uma causa ambiental, é a garantia do comprometimento com o nosso futuro. Volto com vocês. Vanessa Lima, obrigado, 6h52. Olha só, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas abriu 62 processos para investigar a situação da política de acesso a medicamentos em todo o estado, Karine. A situação é em todo o estado do Amazonas e é aquela velha questão que a gente sempre denuncia, fala a respeito dessas denúncias sobre a falta de medicamentos. Segundo a Defensoria, Carlão, é preciso saber as deficiências da saúde pública do estado e definir quais medidas devem ser tomadas, inclusive com possíveis ações na justiça, como explica o repórter André Meirelles. É isso, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Como vocês adiantaram, a Defensoria Pública do Estado abriu aí os 62 processos, tudo isso para uma investigação de como funciona essa política de acesso a medicamentos, isso em todo o estado do Amazonas, e também para descobrir onde é que tem falhas e assim poder definir quais medidas devem ser tomadas, inclusive na justiça, como explica agora pra gente o defensor público Arlindo Gonçalves. Nessa investigação, nós vamos buscar entender de que modo é que se deu essa implementação dessa pactuação. Essa pactuação, ela foi suficiente para garantir essa autonomia dos municípios, como o Estado colocou. O Estado trouxe uma qualificação adequada aos municípios. Os municípios, eles passaram a ter facilitado o acesso aos medicamentos para abastecimento dos hospitais
ou eles enfrentaram dificuldades? Que dificuldades que eles têm enfrentado, caso seja essa situação? Olha, a Defensoria afirma que é a primeira vez na história que o órgão abre aí procedimentos coletivos ao mesmo tempo em Manaus e em todas as outras cidades do Amazonas. Com isso, as prefeituras vão ter que explicar se a entrega de remédios seguem as regras do SUS, se existe alguma restrição para aceitar receitas de medicamentos particulares e também como andam os repasses de dinheiro para a compra de medicamentos, como explica também Arlindo Gonçalves. A primeira grande finalidade desses procedimentos coletivos, desses 62 procedimentos coletivos, é saber se o município tem a sua REMUME, se ele constituiu a sua comissão de farmácia terapêutica, para que a Defensoria Pública ela possa entender se o município efetivamente ele está entregando os medicamentos do componente básico à população. Sem a REMUME é impossível verificar se essa política pública acontece, não tem nem como verificar se ocorre um desabastecimento, uma vez que não existe nenhuma política pública implementada em sede municipal. E os municípios também vão precisar informar se possuem uma comissão farmacêutica, se mantém uma relação oficial de medicamentos e qual foi a última atualização das regras para dispensação. Além disso, a Defensoria está investigando uma denúncia grave. Pacientes que conseguem receita em consultórios particulares não estariam recebendo os remédios na SEMA, que é a Central de Medicamentos do Amazonas, mesmo tendo direito. Segundo a Defensoria, famílias acabam pagando consultórios particulares para ter um diagnóstico rápido, mas depois são barradas na hora de pegar o medicamento na SEMA. Então, com isso, os 62 processos coletivos vão munir a Defensoria de informações para definir se cobra diretamente os municípios ou se leva o caso para uma ação civil pública na Justiça. Vamos aguardar. Sim. Volto com vocês. E vamos acompanhar, né, Carlão? Acompanhando sempre, 6h56. 18 horas. Carim, ouvintes, todo mundo já percebeu, é bem perceptível realmente a quantidade de cabos e fios nos postes da cidade, não é isso? E o pior, Carim, ouvintes, é que muitos desses aí, cabos e fios, não servem pra nada. Exato, são então, sem utilidade. Não é pra enfeitar, né? Só pra enfeiar, né? Enfeiar. Bom, esses cabos sem utilidade, Carlão, começaram a ser retirados dos postes no Centro Histórico de Manaus e foi domingo agora, tá? E quem acompanhou a ação é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, essa ação vai ficar restrita ao Centro Histórico ou há previsão de se estender aí para outras regiões, Vanessa? Boa noite, Carim, Carlão e ouvintes. Então, essa ação está concentrada no centro de Manaus, nas ruas Guilherme Moreira, Marcílio Dias, Quintino Bocaiúva e Teodoro Souto. E pelo menos nessa primeira fase, não há previsão de ir para outras localidades. A operação foi coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, com o apoio da concessionária Amazonas Energia e das empresas de telefonia, internet e fibra ótica. Todo mundo foi notificado, tanto quem fornece energia quanto quem oferece serviços de comunicação. O resultado, em vez de um emaranhado de fios, postes mais bonitos e espaço livre para a paisagem urbana respirar. O prefeito Davi Almeida comenta sobre a revitalização da cidade. Nós temos uma poluição visual na cidade de Manaus muito grande, em várias áreas da cidade, no centro principalmente. Como nós estamos com o mutirão no centro, essa ação foi programada, nós notificamos todas as empresas a concessionária de energia, as empresas que prestam serviço de telefonia, de internet, e nós notificamos todas elas para que elas pudessem vir aqui conosco, para que nós pudéssemos resolver esse problema dessa poluição visual, principalmente no centro da cidade, a iniciar pelo centro da cidade. Como vocês estão vendo, é uma manhã de domingo, uma centena de pessoas trabalhando aqui para poder melhorar o ambiente no centro da cidade, resgatando aqui a dignidade das pessoas, resgatando essa autoestima da cidade de Manaus que tanto precisava de uma ação como essa. Inclusive, esta é uma ação inédita. E o comércio também aprovou. O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, comenta que essa revitalização vai atrair mais movimento e renda. É uma coisa inédita. Nós nunca tivemos um prefeito com tanta vontade de arrumar o centro da cidade. É um centro que, além de ser histórico, e no Brasil todos são históricos, aqui nós temos a economia toda pujante aqui dentro. Praticamente quase 50% de toda a arrecadação do estado vem do centro, do grande centro. Nós temos aí toda a infraestrutura que tem do porto ainda, que leva essa carga para todos os interiores
anteriores. E o centro precisava disso aí. Hoje ele está cuidando com carinho, como fosse um filho do centro todo. Primeiro tirando essas fiações que nós estamos vendo aqui, fiações horríveis. Depois a organização dos buracos, das calçadas, da infraestrutura todo do centro. O cronograma prevê 2 semanas de operação, em horários que minimizem o impacto para lojistas e moradores. Beleza. Volto com vocês. Aprovado. Boa, muito obrigada, boa. Vanessa Lima. Carlão, perdão, tem uma atualização. Ó, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho dele, hoje, por tentativa de obstrução à ação penal da trama golpista. O que aconteceu? O relatório final da investigação foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal na sexta-feira. Bolsonaro e o filho dele foram indiciados por crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe, os atos de 8 de janeiro de 2022 ou de 23, ou já, não, de 23, tá certo, é isso aí. Cara, vamos dar um giro no trânsito rapidinho. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles e como está a volta para casa agora às 7 horas em ponto. Trânsito. Boa noite, Karime e Carlão. Só para dar uma atualização aqui pela Avenida Torquato Tapajós, volta para casa no sentido centro-bairro já tá com boa fluidez, hein? Dá para trafegar tranquilo por aqui. E lembrando que agora, ó, 7 e 1 já estão liberados aí, você acessando agora, falando do Sou Manaus Passo a Passo 2025, 7 e 1. Acesse agora o site soumanauspassoapaco.com.br. É só clicar em inscrever-se aqui e escolher o dia e o palco desejado. Você aí que deseja participar do dia. Então as inscrições para o 4º lote de ingressos do Sou Manaus já estão liberadas agora a partir das 7 da noite. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã, André Meirelles. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Amazonas ficou em último lugar no indicador de infraestrutura no Índice de Inovação dos Estados 2025. O ranking é feito pela Federação das Indústrias do Comércio do Ceará em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, o CNI. O que constata de forma científica é que a sociedade, inclusive, constatou, incluindo os trabalhadores, empresários e lideranças políticas, já sabem há bastante tempo. Falta investimento na infraestrutura do nosso estado. E aí se inclui internet, banda larga, tecnologia, portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. A produção da Zona Franca de Manaus vem crescendo apesar da falta dessas infraestruturas, mas poderia crescer muito mais se recebesse aí obras na melhoria de, por exemplo, estradas e também hidrovias. Isso permitiria ligar o estado ao restante do Brasil e também aos países vizinhos com mais facilidade. Assim, o Amazonas, que já é responsável aí por 1/3 da riqueza da região norte, poderá dar um salto econômico significativo e garantir aí um desenvolvimento sustentável de empregos e também oportunidades no futuro. 18 horas. 7:02, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.